Dia, nós vamos começar a nossa classe da escola dominical e nós vamos começar com uma breve palavra de oração para nós iniciarmos esse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar na Tua casa para poder estudar e aprofundar nos Teus preceitos para com as nossas vidas. Fala conosco nesta manhã, Senhor, através da Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados, nós temos um texto hoje, do John Stott, falando sobre a justiça do cristão, abordando dois temas que são a fidelidade no casamento e a honestidade na palavra. Todas as passagens bíblicas, elas vão estar projetadas no slide, e a gente vai procurar trabalhar de forma bem dinâmica para a gente conseguir otimizar o nosso tempo, conseguir aproveitar ao máximo desse conteúdo que nos é apresentado. Se a antítese do casamento é o divórcio, neste capítulo trabalharemos essencialmente um chamamento à fidelidade matrimonial. Em seguida, trataremos sobre os ensinamentos de Jesus a respeito do juramento. A metodologia que a gente vai trabalhar hoje é: existe a lei, depois nós vamos pegar a interpretação que os fariseus davam a essa lei, ou a distorção, melhor assim, e depois nós vamos ver a aplicação prática que Jesus definiu para essa lei, como que realmente essa lei deve ser praticada. Então, existe a lei, existe a interpretação, a distorção que os fariseus faziam, e aí Jesus vem consertando isso lá no Sermão do Monte, e ele mostra. O texto básico que a gente tem é esse de Mateus. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera. Aquele que casar com a repudiada, comete adultério. A gente tem, nesse momento, um impasse em que, de uma forma muito sucinta, Jesus coloca no Sermão do Monte a abordagem desta passagem. E aí ele trata aqui: estes dois versículos dificilmente poderiam ser considerados como a totalidade das instruções dadas por nosso Senhor a respeito do divórcio ali no monte. O que a gente precisa fazer? A gente precisa recorrer a outros textos para que eles possam nos dar informações adicionais para alcançarmos a amplitude do entendimento da palavra. E aí nós vamos para Mateus 19. Por que Mateus 19 e não Marcos? Vai estar projetado a passagem. Por que Mateus, não Marcos e não Lucas? É importante entender o objetivo de cada um desses evangelhos. Isso é uma coisa que vai fazer uma diferença muito grande na hora da gente estudar a palavra de Deus. Mateus é um livro que é escrito direcionado para os judeus, exclusivamente para os judeus. Mateus apresenta Jesus como rei, e vocês vão ver na genealogia de Jesus, apresentada em Mateus, começando no patriarca Abraão, terminando em Jesus. Você vai para Marcos, o segundo evangelho sinótico, ele vai trabalhar Jesus utilizando muito as mãos. Então, ele apresenta Jesus como servo, e você vai ver que em Marcos você não vai encontrar genealogia nenhuma, porque servo não tem genealogia. Se em Mateus apresenta Jesus como rei, e em Marcos apresenta Jesus como servo, Mateus aponta para uma carta direcionada aos judeus, porque a grande esperança dos judeus era o Messias como rei, que viesse batalhar, que viesse lutar pelo seu povo e libertar o seu povo do império dominante. Marcos faz exatamente na contramão desse pensamento, falando sobre o servo. Quando fala do servo, ele está querendo o quê? Apontar para o império dominante na época. Então, o livro de Marcos é escrito para os romanos. E aí nós vamos caminhando, nos evangelhos sinóticos, nós caímos em Lucas. Lucas era médico. O médico vai olhar o homem como um todo, o ser humano, e ele aponta Jesus como homem, ele apresenta Jesus como homem. E isso é fato e é comprovado nos evangelhos quando você observa a genealogia. A genealogia não mais começa em Abraão, mas começa pela sua mãe Maria. Mas você vai ver que não vai encontrar o nome de Maria. E aí, se vocês forem voltando na genealogia, forem lendo a genealogia em Lucas,
vocês vão perceber uma coisa muito interessante. A mesma genealogia que apresenta de Jesus em Lucas e apresenta em Mateus, as duas, elas se encontram em quem? Em Davi. Por que isso? Porque havia a necessidade de uma profecia de ser estabelecida. Qual? Que Jesus seria rei dos reis e seria rei dos judeus. Aonde ela se estabelece? Exatamente nessa genealogia. Quando você olha a genealogia de Jesus, desde Abraão até Davi, ou em Lucas, desde Adão até Davi, vocês vão perceber que em Davi muda os nomes. Um vai para Natã e o outro é Salomão. De Salomão, que está escrito em Mateus, apresenta a linhagem de Jesus, rei dos reis. Todos os reis até o último rei, Jeconias. Quando você vai para Lucas, você vai ver que é Natã, o descendente direto de Davi. E ali você vai encontrar a linhagem de sangue que vai cair em Maria. Uma cai em José e outra cai em Maria. Ou seja, cumpre-se a profecia que ele era o Messias, que seria o rei dos judeus e rei dos reis. Ou seja, atendendo completamente a profecia estabelecida no Antigo Testamento. Lucas, ele aponta Jesus como homem, e o antropocentrismo vigente no período e no pensamento da Grécia, você vai perceber que a carta de Lucas é endereçada aos gregos. João já apresenta Jesus como Deus. Você vai ver a linhagem direta, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, demonstrando que Deus, a relação de Deus e Jesus, sendo a genealogia direta entre eles. Em João, nós vamos ver uma carta direcionada à igreja. Quando você vê esse texto daí, e ele falando que parece ser um sumário abreviado dos ensinamentos de Jesus, nos quais Mateus registra uma versão mais completa no capítulo 19. Exatamente porque, falando do assunto divórcio, um assunto específico do povo judeu, quem tinha que tratar desse assunto em detalhes é o livro de Mateus, porque é endereçado para os romanos. E aí a gente vai ver. Olha o que fala o texto, está pequenininho, eu vou ler para vocês. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu então: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez o homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza dos vossos corações é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar essa mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada comete adultério. Aqui tem algumas perguntas que não podem deixar de ser respondidas. Primeira delas: por que Jesus abordou esse assunto no Sermão do Monte? O que passava no senso comum daquela sociedade quando se tratava desse assunto? Era certo? Era errado? Como é que Jesus definiu essas perguntas? Para a gente entender o que se passa no senso comum da sociedade, aí a antropologia ela é fantástica, porque ela nos ajuda a entender a cultura naquele período. Nós vamos ver que haviam dois grandes rabinos que eram formadores de opinião. Dois deles, um era Hilel e o outro era Shammai. Esses rabinos, eles tinham posicionamentos bastante distintos na interpretação, na lei, e a gente vai perceber que a própria personalidade deles influenciava até na própria interpretação da lei. Olha o que fala o rabino Hilel. Hilel, ele nasceu entre os anos 60 a.C. até o ano 10, ou seja, Jesus conviveu, ficou sabendo no seu crescimento, na sua fase, na sua infância, da existência de um rabino que era uma pessoa relevante dentro da sociedade, formava o pensamento de muitos deles. Ele era um progressista liberal, e ele era conhecido como ancião. Foi avô de Gamaliel, Atos fala sobre ele. Nascido na Babilônia, mudou-se para a Judéia com 14 anos, sendo o primeiro rabino fariseu, com discípulos, inclusive não judeus. Reconhecido por ser sábio, que preservava o amor, o humanismo, a bondade, a paciência e a humildade. Ou seja, por ele ser essa pessoa carismática, ele acabava transferindo esse comportamento na interpretação da lei.
Nós vamos pegar uma mesma passagem e nós vamos ver a interpretação dada por Hillel e uma interpretação dada dessa mesma passagem sobre o mesmo assunto dada por Shammai, que é o outro rabino que eu vou ver logo em seguida. A passagem é essa de Deuteronômio 24, versículo 1. Fala. Isso, avô de Gamaliel. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da casa. Eu grifei essa passagem, lhe for agradável aos olhos. O que ele interpretava como agradável aos olhos? Se ela não for agradável aos olhos. E aí, qual é a interpretação que eles davam? Hillel, ele justificava o divórcio quando a mulher não for agradável. E aí, leia-se não ser agradável como? Se ela, porventura, se mostrasse uma cozinheira incompetente e queimasse o jantar do marido. Carta de divórcio para ela. Pode ir embora para sua casa. É esse ponto que chega. Já era. Passou do ponto, perdeu. Tá, com certeza. Pode ser uma boa. Tem, com certeza. Se ele perdesse o interesse nela por falta de atrativo e se apaixonasse por outra, aí ele podia, Mateus 19:3, repudiar, ou seja, divorciar-se por qualquer motivo. Ou seja, qualquer motivo. Ele é tão liberal, pode por isso também, pode por aquilo também, pode também. Ou seja, qualquer motivo era motivo para justificar a intenção de se separar da sua atual esposa. Vem um outro rabino, que não pensava da mesma forma, ele era mais rigoroso, ele era um legalista extremamente radical. Shammai, ele viveu dentro do mesmo período, estabelecendo um debate muito intenso dentro da escola, dentro do judaísmo, e ele era conhecido como um homem rígido, justo, sem paciência. Fundou a sua escola de estudos da Torá, não aceitava discípulos não judeus, enquanto o outro aceitava não judeus, ele em hipótese alguma. E aí vai para a mesma passagem, Deuteronômio 24, onde os dois justificavam o divórcio, porém, numa outra perspectiva. Para Shammai, eles justificavam o divórcio quando achado coisa indecente nela. E aí tem que se entender que coisas indecentes eram essas que eram achadas. Shammai falava o seguinte: se o homem encontrasse alguma falta grave na conduta da mulher, isto é, somente na hipótese de imoralidade sexual, ele poderia dar carta de divórcio para ela. E é interessante, a gente vai observar que John Stott, quando ele vai fazendo a análise desse texto, ele fala o seguinte: incluía-se aqui, no fato de falta grave, encontrar a hipótese, encontrar imoralidade sexual, olha como é que eles ampliavam o entendimento dessa lei, e aí incluía-se aqui, se o marido descobrisse algum pecado sexual pré-marital, para que eles pudessem, antes do casamento, para poder justificar a emissão do divórcio, do certificado. E aí nós vamos cair numa tradição, esse livro daqui, Judaísmo Vivo, é um livro que fala das tradições e as leis de judeus praticantes. Michael Sher é um judeu, em que ficava aqui no Garota de Ipanema, no prefácio do livro está escrito isso, em que ele, como sendo judeu, ele escreve esse livro para resgatar a tradição judaica para o povo judeu de hoje, em que o secularismo tem distanciado eles das práticas que eram muito comuns dentro do seu povo. No livro ele fala o seguinte: ele querendo cumprir a lei a rigor, ele ia no Garota de Ipanema e fez um acerto, jeitinho carioca. Chegou para o garçom e falou: garçom, olha, eu sou judeu, eu não posso andar com dinheiro no sábado, porque isso para mim é pecado, na minha lei eu não posso, e eu queria beber uma cervejinha. Aí o cara, tudo bem. Aí ele chegava no Garoto de Ipanema, bebia todas, chegava sábado, 6 horas da tarde, em casa, pegava o dinheiro e pagava. Ou seja, o judeu dando um jeito na própria lei para poder conseguir fazer aquilo que ele entendia. E aí a gente vai perceber algumas coisas que, quando o judeu, ele estendia, ampliava a cobertura da lei, ou seja, ele falava que não pode se achasse falta grave. Aí ele começa a procurar falta grave antes do casamento, para poder justificar uma intenção, um desejo dele de se divorciar. Isso se chama Mishnah.
Mishnah significa o entendimento da lei por extensão. Como é que funciona isso na prática? Se a gente for ler aquela passagem de Êxodo 23, 19, que fala: não pode cozer a carne no leite da sua mãe. Na vida de um judeu, na família de um judeu ortodoxo, ele vai encontrar duas cristaleiras dentro da sua casa. Uma para comer comidas com carne e outra para comer comida no leite. Ou seja, na possibilidade deles caírem um pingo de leite dentro da comida e aí cometer o pecado, eles evitam isso, fogem o mais longe possível dessa prática, para que eles não viessem a incorrer. Ou seja, um judeu não pode comer estrogonofe. Então, isso é uma coisa que é muito clara, que está vindo na vida do judeu, e eles procuram cumprir dessa forma radical. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Eu me lembro do Dr. Samuel Doctório, eu não sei quantos conhecem, ele era judeu armênio, se converteu ao cristianismo, pregador do evangelho no Oriente Médio. Um dos últimos lugares que a gente esteve pregando foi em Alepo, aqui essa região onde teve o atentado antes de ontem. Ele estava no Cairo, viajando ao lado de um padre, e os dois viajando, ele estava aqui na Maranata, o pastor Paulo Brito estava fazendo a tradução dele, e aí ele estava contando as experiências dele, e ele fala, estava dentro de do ônibus, viajando para o Cairo, e o padre do lado dele, conversando com ele, e os dois tratando dos assuntos. Quando chega num certo momento, o padre tira do bolso um charuto e pergunta: você aceita? Eu falei: não, obrigado. E ele vai, continua fumando, o padre, e aí papo vai, papo vem, daqui a pouco ele vai tirando aquela garrafinha de uísque, aí ele oferece para o doutor Samuel Doctório, fala assim: você aceita? Não, obrigado, eu não bebo não. Então tá. Ele continuou bebendo. Chegou no final da viagem, chegaram na rodoviária, e aí estão se despedindo. Aí o Samuel Doctório aproveitou para ele e virou assim: meu amigo, um abraço, manda um abraço para a esposa. Não, mas eu não sou casado. Você não sabe o que você está perdendo. Então ele começa a trabalhar essa questão dentro das experiências que ele está vivendo. Quando a gente começa a perceber aqui que era esse o panorama em que Jesus estava vivendo, era em cima desse pano de fundo onde haviam dois rabinos, formadores de opinião, que tensionavam uma discussão muito forte sobre um tema, no caso desse do divórcio, e Jesus estava nesse embate. Quando as pessoas chegam para Jesus e perguntam para ele: Jesus, você é a favor de Hillel ou você é a favor de Shammai? A pergunta deles eram óbvias, eles estavam querendo saber qual a posição de Jesus. Diante das escolas existentes, do rigor ou da frouxidão, queriam saber de que lado Jesus estava. A resposta do Senhor foi dividida em 3 partes que nós vamos ver aqui agora. Consideraremos separadamente e na ordem em que ele as anunciou, e em cada uma delas Jesus discordou dos fariseus. Primeira delas: enquanto os fariseus estavam preocupados com os motivos para o divórcio, Jesus estava preocupado com a instituição do casamento. Primeiro fato. E lá fala: quais os motivos que poderiam um homem se divorciar da sua esposa? Por um só, por diversos ou por nenhum? Jesus, ele faz uma abordagem muito interessante, que ele responde aos fariseus com uma outra pergunta. E aí ele começa a transitar por toda a Torá. Ele vai lá na criação, em Gênesis 1, mostrando que Deus criou o ser humano, macho e fêmea os criou. No capítulo 2, ele vem tratando do assunto da instituição do casamento, lá no versículo 24, é muito claro sobre isso. E aí ele fala o seguinte: John Stott afirma: homem e sua mulher. Quando ele fala que o homem e sua mulher, ele está falando que o casamento ele é exclusivo. E quando ele complementa, falando que se unirá à sua mulher, fala que o casamento é permanente. Então, no primeiro momento, o casamento ele é exclusivo e é permanente. E aí Jesus, em Mateus 19, lá onde ele começa a destrinchar sobre esse assunto que foi abordado no Sermão do Monte, ele fala o seguinte: de modo que já não são dois, porém uma só carne, repetindo o que foi escrito em Gênesis. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Primeira conclusão que a gente chega, que John Stott chega, a respeito do divórcio, que enquanto os fariseus estavam preocupados com os motivos para fazer o divórcio, estavam querendo arrumar um argumento, e aquilo não era argumento, era falta de argumento. O casamento é uma instituição divina, pela qual Deus transforma permanentemente em duas pessoas que, decidida e publicamente, tenham deixado seus pais para se tornarem uma carne. Então, o primeiro aspecto que os judeus falavam, estavam procurando motivo, e Jesus não estava preocupado com o motivo, estava preocupado mais com a instituição do casamento.
No Antigo Testamento, a gente vai ver isso mais aqui na frente, que essa lei, ela começou a cair em desuso, até mesmo porque a pena capital para o adultério seria a morte. E aí você vê vários reis cometendo isso, eles deveriam ser culpados, e aí isso foi caindo no esquecimento, foram abafando, para não exigir uma pena tão forte, ou seja, é o que os fariseus estavam fazendo, distorcendo, dando formas diferentes da interpretação da lei. Enquanto os fariseus estavam preocupados com os motivos para o divórcio, Jesus estava preocupado com a instituição do casamento. Voltando. No segundo momento, a segunda parte da resposta, enquanto os fariseus diziam que a provisão de Moisés para o divórcio era um mandamento, Jesus chamou de concessão à dureza dos corações. Então, vamos olhar isso com calma. Moisés, ele deu uma palavra que fala a respeito, lá no Antigo Testamento, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Jesus confirmou no Sermão do Monte, repetindo as palavras que foram ditas lá atrás. Também foi dito que qualquer que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então, o que há de errado no divórcio? Se tanto Moisés falou no passado e Jesus cita no Sermão do Monte, aonde é que está o erro? Aonde é que está o problema nesse momento? Os fariseus estavam enfatizando o quê? A concessão de um certificado de divórcio, como se esse fosse a parte mais importante da provisão mosaica. Então se referiam a ambos, o certificado de divórcio como mandamento de Moisés, ou seja, estão querendo legitimar o ato. Era uma maneira deles conseguirem ter um argumento que viesse a ser suficiente para legitimar o ato de se separar. Eu quero me distanciar dessa mulher e eu preciso ter um argumento forte. Qual é o argumento forte? É arrumar o certificado de divórcio, arrumar esse documento. Não existia hipótese da mulher repudiar o homem. De jeito nenhum. Aí tinha aquela história dos caras que estavam a garota do kibutz, né, que estavam tentando estabelecer uma forma de burlar. Qual era? Mais rígido ou era uma forma mais... O Hillel era mais flexível, e aí ele... O Shammai que era mais rígido, bem mais rígido. E aí nós temos, eles estavam querendo arrumar um argumento, queriam legitimar. Eles queriam fazer de alguma forma com que o divórcio pudesse ser alcançado e que eles não tivessem nenhuma culpa, não tivessem nenhum sentimento de culpa com o fato de estar se separando da mulher. E aí, olha o que é interessante quando ele vai tratando desse assunto em Deuteronômio 24. Se nós analisarmos Deuteronômio 24 em detalhes, você vai perceber que a leitura que vai ser feita nesse texto, ela dá uma ênfase maior lá nas condicionantes. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da casa, e se ela saindo de sua casa e fosse casar com um outro homem, e se este aborrecer e lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então, grava isso, então, o primeiro marido que despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Olha a ênfase desse texto, está na proibição de voltar a se casar com a sua primeira mulher. Jesus estava alertando a eles, olha, essa é uma decisão muito importante, se você tomar essa decisão, você não vai poder voltar para a esposa que você despediu. Então, olha o que ele fala, a força da passagem está na proibição do novo casamento com a companheira da qual alguém se divorciou. Tem a intenção, nesse momento, Jesus frisa isso muito claro, advertir o marido contra ele tomar uma decisão apressada. Ele vier tomar uma decisão rapidamente, não, vai tomar pela emoção, ele vai estar dando um tiro no próprio pé, pois uma vez tomada, não pode ser reincidida e assim proteger a esposa contra explorações. Como Jesus respondeu aos fariseus sobre a regulamentação de Moisés?
Então, lá ele definia que se ele repudiar a mulher, ele não poderá voltar. Jesus frisa isso. Olha, você não pode, você não vai poder tomar essa posição novamente. É uma vez só. E aí, a conclusão que Jesus chega e fala o seguinte: olha, Moisés deu essa concessão, não é um mandamento, ele deu essa concessão por causa da dureza dos corações das pessoas. Fazendo assim, não negou que a regulamentação vinha de Deus. Deu a entender, no entanto, que não era uma instrução divina, mas apenas uma concessão de Deus por causa da fraqueza humana. E aí o texto fala: foi por isso que Moisés vos permitiu repudiar, entretanto, não foi assim desde o princípio, disse Jesus em Mateus 19, onde ele esclarece e ele amplia o entendimento do assunto que foi abordado no Sermão do Monte. Sim, querido. O que acontece aqui? Se o homem volta a casar, que vai ser essa terceira parte do texto agora, a terceira resposta de Jesus que vai dar, ele está cometendo adultério. Nós vamos ver isso agora em detalhe. Se ele volta a casar com a primeira mulher que ele casou, ele está cometendo adultério. E aí ele é passível da pena capital. Não, aí o que acontece? Se ele, a preocupação de Jesus naquele momento era advertir para que ele não viesse tomar aquela decisão de uma forma precipitada, não viesse tomar no calor das emoções, que ele viesse a pensar, que ele viesse a cumprir como um servo temente a Deus, cumprir o perdão, viesse exercer a fé dele no ato de ajudar, de suportar, de estar ao lado da mulher. Ou seja, é importante que Jesus chama a atenção no cuidado e no propósito do casamento. Matthew Henry, um teólogo presbiteriano do século XVII, anglo-saxão, ele faz uma abordagem muito interessante quando Deus estabelece a constituição da mulher. Ele tira do osso da costela para constituir a mulher. Qual é o objetivo? 3 assuntos. Primeiro, Deus tirou de um osso do lado. Ele poderia ter tirado do osso do pé. Poderia. Perfeito. Poderia ter tirado do osso da cabeça. Se tirasse do cabeça, ela mandaria no marido, como o pastor falou hoje. Exatamente. O que acontece? Ele tirou de um osso do lado. Para quê? Para que a mulher estivesse do lado do marido, nem à frente, nem atrás, nem em cima, nem embaixo. Segundo, tirou de um osso que está abaixo do braço, ou seja, para que a mulher seja acolhida pelo seu marido, seja protegida pelo seu marido. Terceiro, Matthew Henry aborda esse assunto falando que esse osso foi tirado de um lugar próximo do coração, para que a mulher seja amada pelo seu marido. Então, a preocupação que deve ter, que Jesus tem na instituição casamento, é para que o exercício dos dons, como servos de Deus que nós somos, deveremos exercer no nosso dia a dia, do perdão, da cumplicidade, em que os dois estão ali lado a lado, para cumprir o papel que foi colocado no coração deles, de estarem suportando uns aos outros, sustentando uns aos outros durante essa caminhada. Então é importante nós termos isso em mente, que nesse terceiro momento agora, que Jesus dá essa abordagem, ele fala sobre esse assunto. É complicado, sim.
Tem... Com certeza. Se queimar o bife já era. Vamos lá. Relembrando o primeiro tópico que foi falado. Enquanto os fariseus estavam preocupados com os motivos para o divórcio, Jesus estava preocupado com a instituição do casamento. No segundo momento, enquanto os fariseus diziam que a provisão de Moisés para o divórcio era um mandamento, eles estavam procurando um argumento. Jesus chamou aquilo de uma concessão relativo à dureza do coração dos homens. Na terceira parte, em que Jesus está respondendo aos fariseus, enquanto os fariseus tratavam o divórcio com leviandade, Jesus o considerou tão seriamente que, com uma única exceção, chamou a todo novo casamento depois do divórcio de adultério. Então, o que acontece aqui? Nós vamos estar observando que, analisando as duas passagens em paralelos, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe, torna-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Em Mateus 19, eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete o adultério. E aí, vamos prestar atenção como os judeus estavam tratando a questão do divórcio. Parece que se presume que o divórcio levava ao novo casamento das partes divorciadas. Então, o divórcio não era o fim de um relacionamento, mas o meio para se legitimar um novo casamento. E quando eles fazem isso, eles começam a tratar o próprio casamento com leviandade, ou seja, eles começam a destratar, começam a desfazer aquela construção que tinha sido feita no passado. Então é importante ter esse cuidado. Considerando que Deus instituiu o casamento como uma união exclusiva e permanente, Jesus chega à inevitável conclusão de que divorciar-se de um parceiro e casar-se com outro, ou casar-se com uma pessoa divorciada, é assumir um relacionamento proibido, adúltero, pois a pessoa que conseguiu um divórcio aos olhos da lei humana ainda está casada aos olhos de Deus com o seu primeiro parceiro. Pulei uma. Aí vamos ver a cláusula de exceção. A única condição para esse divórcio está nessa cláusula de exceção que a gente vai ver agora. Vamos lá. Olha o que está falando dessa cláusula de exceção. Relações sexuais ilícitas. Quando acontece o ato desse? Apenas uma única exceção foi feita a este princípio. Primeiro delas, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, sendo por causa de relações sexuais ilícitas. John Stott, quando ele vai abordando sobre esse assunto, ele fala uma coisa interessante. Na época em que esse assunto foi tratado, alguns teólogos estavam afirmando que essa cláusula de exceção ela não era autêntica. Por que não era autêntica? Porque não havia a correspondência dela nos livros dos evangelhos sinóticos, em Mateus e em Marcos e em Lucas. John Stott define em primeiro lugar que esta cláusula é autêntica. Temos de aceitar que esta cláusula não só é parte genuína do evangelho de Mateus, pois nenhum manuscrito a omite, mas também como parte autêntica de Jesus. Alguns comentaristas não aceitam estas cláusulas porque a expressão está ausente, tanto em Marcos como em Lucas. O texto é bem sucinto. Parece mais provável que a ausência de Marcos e Lucas deve-se não à ignorância deles, mas por pressuporem ser de domínio público. Olha que interessante. Quando a gente olha o texto, a Septuaginta, ela apresenta alguns textos que Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Ela apresenta algumas passagens que a gente precisa olhar ela com mais cuidado. Nesse livro aqui, Judaísmo Vivo, ele traz uma expressão muito a respeito de uma superstição que está implícita no Salmo de número 23, versículo 5. Superstição, todos nós sabemos que ninguém se preocupa em explicar. Meia palavra basta. Se eu falo que, estou com a minha mão direita coçando, todo mundo já entende, porque dentro da sociedade brasileira, no senso comum, todo entende que há uma superstição que, vai chegar dinheiro. Eu já acordei com o pé esquerdo. Ou seja,
há uma superstição presente na nossa sociedade. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 5, há uma superstição que Davi coloca no texto, em que eu, em toda a minha vida de estudo, nunca ia adivinhar lendo a Bíblia, somente a Bíblia. Quando eu li esse livro de judeu, escrevendo para judeu, ele coloca esse texto falando o seguinte: quando está na mesa e alguém vai servir vinho, vinho se serve no cálice, e se porventura esse cálice, onde está sendo servido vinho, esse transborda, tomba ou faz o que for, significa que é um bom presságio para o dono do cálice. Quando Davi coloca isso no Salmo, ele não se preocupa, ele fala: unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, ponto. E ele não fala mais sobre esse assunto. Por quê? Subentende-se que isso seja de domínio público. Se é de domínio público, eu não preciso estar explicando isso que está acontecendo. Da mesma forma, nesse texto, quando acontece a omissão, tanto em Marcos como em Lucas, desta passagem, pressupõe-se exatamente, se é de domínio público, eu não preciso estar citando isso. Então, há essa decisão, e o próprio John Stott, ele afirma isso, que como é de domínio público, não há preocupação nem em Marcos, porque Marcos está escrevendo uma carta para os romanos, e Lucas está escrevendo uma carta para os gregos. E aí você percebe que, como essa carta não é endereçada aos judeus, eu não tenho preocupação de estar explicando, entrar em detalhes nesse assunto. Ele vai ser explicado exatamente no livro de Mateus. Continuando, conforme a lei mosaica, o adultério no Antigo Testamento, ele era punido com a pena capital, morte, embora a pena de morte para esta transgressão possivelmente tenha caído em desuso nos tempos de Jesus. Isso já vem mais tempo, já vem dos reis, como o próprio Arnaldo falou aqui. Davi já vinha cometendo adultério, Salomão foi casado, teve 300 mulheres e 1.500 concubinas. Então, é claro que o casamento de Salomão foi articulação estratégica, política, para ele poder conseguir ampliar o seu domínio sobre a região, naquela região de Israel. E aí ele ia se casando, qual o problema? Acabou se deixando levar, chegando ao ponto de sacrificar o próprio filho. Os deuses, geralmente Camus e Moloque, são os dois deuses que aceitavam crianças como sacrifícios. Então, o que acontece? John Stott, ele define muito claramente sobre essa questão. No primeiro momento, a cláusula de exceção, ela é autêntica, ela existe, ela acontece. Em que caso? Relações sexuais ilícitas. Segundo, e aí é mais complicado. Segundo lugar, essa cláusula refere por causa de relações sexuais ilícitas. Aí a gente vai no grego. No grego nós vamos ter duas palavras que vão tratar desse assunto: porneia e moicheia. Porneia, traduzido no Novo Testamento por fornicação, fala das imoralidades dos solteiros. Moicheia é a palavra que é traduzida por adultério, que é a imoralidade dos casados. E aí nós vamos encontrar um hiato, porque quando você vai para Oséias, em Deuteronômio, não adulterarás, você vai encontrar moicheia. Você pega o Septuaginta, você vai encontrar essa passagem lá. Mas em Oséias, quando Deus fala para Oséias: Oséias, você vai pegar como esposa uma mulher de prostituição. Para quê? Você vai estar fazendo, tipificando, você representando a Deus, a sua mulher representando o povo de Israel, como um povo que anda se prostituindo em relação ao seu Deus. Então, essa tipificação desse relacionamento de Oséias, que ele vai, se casa com Gomer, e aí essa mulher, ela representando o povo de Israel, ela seria traduzida como uma prostituta. E aí a palavra de mulher de prostituições, é a pornê, que é a origem da palavra prostituição. Espera aí, mas ela era casada? Então como é que se traduziu para o pornê e não para o moicheia? E aí John Stott, ele fecha esse assunto falando assim: devido a essa amplitude de abordagem, podendo ser um ou podendo ser outro, John Stott define como falta de castidade algum ato de imoralidade sexual, quer seja casado ou solteiro. Até mesmo é a lei da oferta e da demanda. Se existe prostituição, é porque existe procura. E se existe procura, quem são as pessoas que estão procurando? Ela pode ser casada e pode ser solteira, e seus clientes idem. Seus clientes podem ser casados e podem ser solteiros. Então, aí a palavra, como ficou em aberto, John Stott fecha falando: olha, isso aí é atos de imoralidade, é a falta de castidade. Então, a conclusão que John Stott chega é: ninguém começa uma discussão sobre o assunto indagando sobre a legitimidade do divórcio,
Porque quando você começa aí, você está começando a procurar um argumento para justificar um ato, banalizando aquilo que Deus constituiu como casamento. E estar preocupado com os motivos para o divórcio é ser culpado daquele mesmo farisaísmo que Jesus condenou. Não deixei de falar nada? Não. Toda a sua ênfase na discussão com os rabinos foi positiva, isto é, foi colocada sobre a instituição original, divina, do casamento como um relacionamento exclusivo e permanente no qual Deus junta duas pessoas numa união que nenhum homem pode interromper, e ele enfatizou a sua ordem dada aos seus seguidores para amarem-se e se perdoarem uns aos outros e serem pacificadores em cada situação de luta e de discórdia. Esse é o propósito que nós, como servos e servas do Senhor, devemos exercer dentro da nossa própria casa, como os pacificadores em nossos lares, em nossas casas, em nossos trabalhos, onde nós estivermos. Primeiro, relembrando, enquanto os fariseus estavam preocupados com o motivo para o divórcio, Jesus estava preocupado com a instituição do casamento. Segundo, enquanto os fariseus diziam que a provisão de Moisés para o divórcio era um mandamento, falei, não, negativo. Jesus chamou de concessão à dureza dos corações. Terceiro, enquanto os fariseus tratavam o divórcio com leviandade, Jesus considerou tão seriamente que, com uma única exceção, chamou todo o novo casamento depois do divórcio de adultério. E aí, enquanto no primeiro momento da justiça do cristão está falando sobre fidelidade no casamento, agora a gente vai estar falando sobre a honestidade nas palavras. O texto que ele embasa de Mateus é o que vem logo em seguida na passagem do Sermão do Monte. E ele fala o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, não, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Os rabinos, e aí a gente vê como é que as duas escolas, tanto a de Shammai quanto a de Hillel, elas influenciavam no dia a dia, no comportamento, no modus operandi de cada uma das pessoas na sociedade. Os rabinos não só pendiam para permissividade em sua atitude para com o divórcio, mas também eram permissivos em seus ensinamentos sobre juramento. É o outro exemplo de como se desviaram das escrituras do Antigo Testamento, a fim de as tornarem mais fáceis de serem obedecidas. É claro que não era todo mundo que lia, só quem lia eram os escribas e os fariseus, e ali as pessoas que trabalhavam dentro da sinagoga. Se eles não liam, ou seja, a tradição oral, quem conta um ponto, aumenta um ponto. E aí você percebe a Mishnah se apresentando, ou seja, o entendimento da lei por extensão. E aí eles iam ampliando as interpretações. E aí o jugo que era colocado sobre o povo era terrível, muito pesado. Precisamos primeiro examinar a lei mosaica, depois a distorção farisaica, e finalmente as verdadeiras aplicações da lei sobre as quais Jesus insistiu. E aí nós temos quatro passagens que falam sobre a questão do juramento, e nós vamos destacar uma delas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, é o terceiro mandamento do Decálogo, Êxodo 20, versículo 7. Não jurareis falso pelo meu nome, não profanarias o nome do vosso Deus, Levítico 19. Quando um homem fizer voto ao Senhor, não violará a sua palavra, e quando fizer algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Eu quero destacar essa pergunta. O que realmente estava sendo proibido no Decálogo, no terceiro mandamento? Não tomarás o nome do teu Deus em vão, ou não tomarás o nome do teu Deus em vão? Não respondam ainda. Eu quero mostrar para vocês dois sites que falam do povo judeu. Essa revista, Shabá, ela é uma revista eletrônica em que fala somente a respeito do povo judeu. Falando de judeu. Como o judeu escreve o nome Deus? Olha aqui embaixo. Judeu. O segundo slide. Da mesma forma, aqui embaixo, não sei se dá para ver também, o nome judeu. São dois sites que eu peguei na internet que falam da maneira como eles escrevem a palavra Deus. Quando a gente pega essas duas passagens, essas revistas, nós evangélicos, temos duas revistas que eu recomendo sempre ser lida, a revista Ultimato, você entra na internet, você vê lá, são assuntos brilhantes, excelentes teólogos, revista Cristianismo Hoje,
São duas revistas que são excelentes de serem lidas como complemento para estudo, para tudo que você quiser. Como também a deles. Essa revista é quem gosta, quem se interessa, quem se preocupa, e a gente tem que preocupar, né? Nós teólogos temos que estar preocupados com o estudo como os judeus interpretavam, até mesmo para a gente poder entender o que se passava na cabeça do escritor da palavra do Antigo Testamento, para a gente entender como é que se comporta. E aí isso daqui dá tranquilamente para vocês terem uma posição de como responder essa pergunta. E aí nós temos qual o questionamento que a gente tem, qual a resposta que a gente daria para isso aqui. Essa é a interpretação que os judeus fazem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. É claro que nós sabemos que não é o tomar o nome do Senhor Deus em vão, de qualquer jeito, que é o certo, mas os judeus interpretam isso. Eu peguei aqui no livro Judaísmo Vivo, página 272. Só para vocês terem uma ideia, Michael Sherry, ele pega a questão da questão do nome. Ele fala o seguinte, a preocupação dos judeus com relação ao nome de Deus, como é que deveria ser pronunciado. No capítulo 16, mencionou-se o nome de Deus. Nunca deve ser pronunciado por judeus. Nunca deve ser pronunciado por judeus. Isto se refere especificamente ao nome grafado, nas letras, nas quatro letras que formam o nome de Yahvé ou Jeová, porque não se falava, então perdeu-se desuso, e aí não sabe qual é a definição, a tradução certa. Ambas as pronúncias, Javé ou Jeová, ou Yahvé, são proibidas e os judeus nunca devem dizê-las em voz alta. Se escrever, os judeus praticantes grafam qualquer referência de Deus na forma incompleta, como nós vimos ali, apóstrofo US, não escreve o nome completo, ou Senhor, sem a letra E. E aí ele explica, quase no final do livro, que ele vai explicar por que ele não escreveu o livro todo dessa forma. Não procedi assim neste livro porque achei que iria desviar a atenção dos leitores. E aí ele vai dando a razão. A razão para evitar o nome do Senhor Deus é dupla. No caso da fala, é-nos ordenado não invocar o nome do Senhor em vão. Para evitar qualquer possibilidade de desobedecer a esse mandamento, nunca pronunciamos o nome do Senhor. E aí ele vai mais além. Quando escrever o nome do Senhor em algum papel, em algum documento, tememos que o papel em que está escrito receba um uso indigno. O que eles fazem? E dessa maneira profanem o nome do Senhor. Por esta razão, todos os livros e documentos velhos e não mais utilizáveis em que o nome do Senhor aparece em hebraico deve ser enterrado em um local especificamente consagrado, chamado de Gemizá. Na maioria das comunidades, a Genizá fica localizado no cemitério judaico. Então, só para vocês entenderem a relevância e a preocupação que os judeus têm ao escrever o nome de Deus por causa desta passagem. E aí eles interpretaram erroneamente. Por quê? Quando ele coloca, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, e coloca o peso no usar do nome, e não usar de qualquer maneira, eles cometem uma preocupação. Se a gente fizer uma leitura rápida desse mandamento, torna clara a sua intenção. Proíbem o juramento falso ou perjuro, isto é, fazer um voto e depois quebrá-lo. Olha como é que um pensamento vai puxando o outro, a causa que vai levando às consequências. Argumentavam que o que a lei realmente proibia não era tomar o nome do Senhor em vão, mas tomar o nome do Senhor em vão. Jurar falsamente, eles concluíam, significava uma profanação. O uso profano do nome de vida ou não perjuro, empenhar a palavra desonestamente. A gente percebe que eles começaram a elaborar algumas fórmulas, começaram a elaborar algumas regras para que aquilo pudesse ser cumprido. E aí eles vão. Foi por isso que desenvolveram algumas regras elaboradas, fizeram votos, fizeram lista das quais fórmulas permissíveis e acrescentaram apenas aquelas fórmulas que incluíam o nome de Deus e tomavam o voto obrigatório. Ninguém precisa ser tão cuidadoso e diziam sobre a guarda do voto dos quais o nome de Deus não for usado. Os ensinamentos de nosso Senhor no Sermão do Monte são semelhantes. A segunda parte e a sua antítese, na qual apresenta os seus ensinamentos em oposição aos rabinos. E aí tem a passagem que ele fala sobre isso. Algumas frases de John Stott. Assim como o divórcio é devido à dureza do coração humano, os juramentos se devem à falsidade humana.
O que Jesus enfatizou em seus ensinamentos foi que os homens honestos não precisam recorrer a juramentos. Jurar, isto é, assumir voto, é realmente uma confissão patética da nossa própria desonestidade. Por isso usavam o nome de Deus para justificar e tentar induzir as pessoas a acreditarem nelas. O único motivo é que sabemos que as nossas simples palavras não são dignas de crédito. Por isso, tentamos induzir as pessoas a acreditarem em nós, acrescentando o juramento solene. Em nome de Deus, eu estou falando sobre isso. Por último, os cristãos deveriam dizer o que pretendem e pretender o que dizem. O nosso sim e não, sem adornos, deveria ser suficiente para nós que somos cristãos, servos do Senhor e que devemos cumprir a palavra do Senhor. Pai querido, obrigado por esse momento que tivemos da Tua palavra, Senhor, continue falando aos nossos corações e continue, Senhor amado, fazendo com que essa palavra ela venha a produzir frutos em nossas vidas a 100 por 1, ó Pai. Te pedimos e te agradecemos por esse momento, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o presbítero Jefferson pediu para dar um recado, aqueles que não votaram ainda, que chegaram agora e não